dia, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz e, como eu sempre falo, a ideia desse podcast é exatamente estar mostrando para a população, para a sociedade em geral, os bons projetos que existem na nossa cidade, feitos por deputados, feitos por secretários, feitos pelos administradores e, claro, feito pelo nosso governador Ibanez. Hoje, a gente vai falar um pouco da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde eu estou aqui tendo a honra de estar com a secretária Ana Paula Mar, que vai falar um pouco do trabalho social que é feito aqui na Secretaria, aqui no Distrito Federal. Secretária, é um prazer, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Política do Bem, é para falar bem da nossa secretaria, tá bom? Muito obrigada, Dedé, muito obrigada pela oportunidade. Eu digo sempre que nós não temos muitas vezes o reconhecimento do nosso trabalho, então, assim, todo o espaço que a gente tem para poder mostrar o que tem sido realizado aqui no Distrito Federal, a gente precisa estar aqui para esclarecer todos os pontos para a população. Eu agradeço, secretária. E, secretária, vamos lá. Eu sei que os restaurantes comunitários, eu brinco que a gente nem chama mais de restaurante comunitário. A população, de uma forma geral, chama de Rorizão, em uma referência ao meu tio ex-governador Roriz, que foi quem implementou os restaurantes comunitários. E a gente sabe que desde que você assumiu, desde que a própria primeira-dama tinha assumido, a Maiara, foi uma grande revolução que aconteceu nos restaurantes comunitários, com a implantação do café da manhã. Eu lembro que uma das minhas bandeiras de campanha sempre foi a implantação do sopão, vocês fizeram até melhor, implantaram um jantar. Então, assim, fala um pouco, já em todas as unidades, como é que foi esse trabalho para poder fazer essa implantação do café da manhã, do almoço e do jantar nos nossos restaurantes comunitários. Então, Dedé, é interessante a gente pensar que esse programa que hoje está tão, assim, grande, reconhecido, começou lá com o seu tio, o Rorizão, lá em Samambaia. Inclusive, esse restaurante especificamente está passando por uma reforma. Então, em breve, a gente vai abrir o Rorizão com café da manhã, almoço, jantar, todos os dias da semana. Então, isso foi um pleito do Ibanez, logo que a gente assumiu a secretaria, que era para ampliar as refeições nos restaurantes comunitários. O que acontece? O Índice de Segurança Alimentar e Nutricional, uma das formas de se medir é se essa pessoa ela pratica as 3 refeições do dia. Então, assim, eu entendo que é quase que uma obrigação nossa, como Estado, oferecer as 3 refeições. E outra coisa que o governador sempre falava para mim é: Ana, o povo come todo dia. Então, foi quando a gente ampliou de domingo a domingo, sábado, domingos, feriados, todos os dias da semana, tendo as 3 principais refeições do dia. Então, foi um desafio imenso, mas é isso, a gente precisa reconhecer esse trabalho que começou lá com o Roriz. E hoje nós estamos aí, depois de inaugurar 4 restaurantes comunitários na gestão do governador Ibanez, nós estamos com 18 restaurantes, ainda 5 destes não fornecem o café da manhã e o jantar, e não abrem todos os dias da semana. Então, o Ibanez me aperta ali, cobra, para que até o final deste ano nós tenhamos todos os 18 oferecendo todas as refeições, todos os dias da semana. A ideia, então, secretária, ainda tem... Você já falou que hoje tem 18. Existe uma possibilidade de ainda ter mais restaurantes? E aí pergunto, eu lembro que uma das reivindicações que eu ouvia muito era, às vezes, a possibilidade de um restaurante comunitário ali na rodoviária. Agora, que foi privatizada, existe essa possibilidade ou não? A questão de uma possível restaurante comunitário na rodoviária, existe ainda essa possibilidade? Então, um restaurante ali na rodoviária já foi pensado, inclusive já discuti esse assunto com o deputado Joaquim Roriz Neto, é um desejo meu também, mas acho que precisa primeiro a gente ver como vai ficar essa questão da rodoviária sendo concedida ali o uso, né, a privatização para uma empresa e depois a gente pensar como isso poderia ser feito. Mas acho que é de grande valia, sim, até porque a maioria das pessoas que trabalham passa por ali e é a forma que a gente tem de garantir segurança alimentar e nutricional por um custo extremamente acessível. Então, a gente colocou aí o café da manhã a 50 centavos, o jantar a 50 centavos. Fala um pouco o que tem no café da manhã, a variedade. Fala um pouco pra gente, secretária. Então, a gente coloca como a bebida, né, o líquido, ou um café da manhã, né, o café, ou um leite com Toddy ou leite com café,
ou um suco. Geralmente o suco é o mais bem aceito pela população e geralmente é um pão com presunto, queijo, um pão com manteiga, né? Frutas, a gente sempre coloca bastante frutas no nosso cardápio, porque outra novidade que eu tenho muito orgulho de ter sido na nossa gestão, nós contratamos servidores públicos efetivos na parte de nutrição. Então, nós temos hoje, em todos os restaurantes, nutricionistas que fazem o acompanhamento, a construção desse cardápio e o acompanhamento da empresa que executa o serviço. Então, dessa forma, é o que eu digo. Eu não estou só aqui combatendo a fome e garantindo segurança alimentar. Eu estou garantindo segurança alimentar e nutricional, com refeição balanceada, com comida de qualidade para a população. O almoço já é conhecido na cidade, a sexta-feira tem a feijoada, tem o dia do estrogonofe, é super variado. Mas vamos falar então um pouco, secretário, do jantar. Porque eu lembro que quando eu fui candidato, a minha ideia era implementar o sopão. Você, junto com o governador Ibanez, com a primeira-dama Maiara, foi melhorar. Não é nem sopão, é um jantar mesmo de qualidade para a população. Fala um pouco do jantar e o que é servido. Justamente, o jantar, a diferença dele com o almoço, tanto que o almoço é R$1, o café da manhã é 50 centavos, é que é uma refeição única. O que eu digo? É apenas eu não tenho, por exemplo, a mesma variedade de salada, o arroz, o feijão, a carne, um acompanhamento, uma fruta, igual é no almoço. Mas no jantar, a gente tem ou um arroz carreteiro, ou um macarrão, uma macarronada, ou tem a sopa. Tem até macarronada no jantar? Tem macarronada, beleza. Tem a sopa que você mesmo disse. Então, a gente consegue fazer essa variação numa refeição única e acompanhado de um suco sempre ou uma fruta. E, secretária, às vezes a grande questão, que era uma dúvida assim da população, é como que até hoje se consegue manter os preços tão baixos? Aí explica, eu sei como é, mas eu gostaria que você explicasse para a população essa questão de ser subsidiado pela secretaria, né? Justamente, é o que eu digo assim, quando a gente fala em restaurante comunitário ou em qualquer outro programa de segurança alimentar e nutricional, é preciso que a população entenda que isso é um investimento do governo. Então, Exatamente. assim, a gente pensa ali na refeição a R$1 ou 50 centavos, mas o Estado está subsidiando aí com praticamente 95% desse valor. Então, uma refeição que custa para o Estado, em média, R$9 a R$10, para o cidadão a gente coloca R$1. Então, quem arca com isso, e aí eu digo que é um investimento, porque nós precisamos investir, porque eu digo que ninguém faz nada com fome. Então, verdade. É o básico do básico e nós estamos aqui para fazer essa garantia. Então, também é interessante colocar que lá, quando o seu tio inaugurou o primeiro Horizão, nós tínhamos aí a refeição a R$1. E aí, na medida do que foi passando o tempo, nós chegamos aí em governo de esquerda que colocou essa refeição a R$3. Péssimos governos de esquerda, e aí, né? Colocaram a refeição a R$3. Quando o governador assumiu, o que ele fez? Ele voltou para aquele preço que era feito lá pelo Roriz. E até hoje nós estamos conseguindo manter esse valor. A refeição, todo mundo sabe da alta dos alimentos. Então, mesmo que a refeição, que os alimentos tenha tido aí uma alta nos alimentos, o governador faz questão de manter esse preço para que a população tenha acesso à comida. Eu digo isso, foi bom você esclarecer, porque às vezes a pessoa está lá pagando R$1, mas não tem ideia. É o governo, é o GDF, é o governador Ibanez que está lá bancando quase que 95% para a pessoa estar tendo direito ao café da manhã, almoço, jantar. E o que eu quero dizer com isso, secretária? Isso você consegue fazer uma proteção social e ter uma inclusão da população no quesito a pessoa estar alimentada, não é isso, secretária? Justamente. Mesmo que a gente coloque esse preço acessível, aqui no Distrito Federal, eu digo que a gente tem um diferencial, que é que todas as pessoas que estão hoje em situação de rua, elas comem de forma gratuita nos restaurantes. Então, isso se iniciou com a pandemia, quando a gente percebeu ali que nós estávamos num momento onde todo o comércio estava fechado, onde todas as pessoas estavam em suas casas. A gente lá naquele início, com a primeira-dama, eu como adjunta, a gente teve esse cuidado de pensar. E as pessoas que estão hoje nas ruas aqui do Distrito Federal. Então, além da gente fazer um acolhimento provisório no plano piloto e em Ceilândia, todos os restaurantes comunitários foram para esse formato de marmita, onde as pessoas poderiam ir lá buscar a refeição, porque a gente não poderia aglomerar. Mas tem que estar cadastrado em algum programa social do governo, não é isso, Então, secretário? é que a maioria das pessoas que estão hoje em situação de rua, elas estão cadastradas com as sedes. Então, a gente tem uma equipe de abordagem social, onde praticamente todas as pessoas que hoje estão nas ruas do Distrito Federal, elas passam por um atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, a gente tem esse cadastro, e aí toda pessoa que chega lá, que está nesse cadastro, que é acompanhada por nós,
come de graça nos nossos restaurantes. Secretária, a gente estava falando aqui, hoje são 18 unidades. Existe um projeto de expansão no sentido de, no futuro, todas as cidades do Distrito Federal serem contempladas com os restaurantes comunitários, ou já existe um estudo que realmente tem cidade que não precisa? Tem um estudo nesse sentido, secretário, para essa implantação? Nós temos o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, onde nós conseguimos verificar quais são as regiões onde nós temos o maior índice de insegurança alimentar. E a insegurança alimentar nutricional pode ser grave, leve e moderada. Então, a gente tem esse estudo e aí, obviamente, a gente foca naquelas cidades onde o índice de insegurança alimentar grave está mais alto. Então, foi por isso que Samambaia Expansão recebeu um outro restaurante, mesmo tendo o Horizão ali próximo, mas a gente sabia que aquela região lá da Samambaia Expansão... E acabamos ficando muito longe, né? Exatamente. O pessoal da Expansão, lá para onde fica o Horizão, né? Exatamente. E aqui a gente tem que entender que nós estamos falando de pessoas que muitas vezes não conseguem nem pagar um transporte público para chegar até o restaurante. Então, é necessário a gente expandir a nossa rede de proteção social para que a gente, de fato, alcance essas famílias. Então, hoje, eu queria que todos os restaurantes, todas as regiões administrativas tivessem um restaurante comunitário. Mas, obviamente, a gente começa esse investimento nas regiões que mais precisam. Então, por exemplo, Ceilândia. Mesmo Ceilândia sendo uma cidade que já tem 2 restaurantes comunitários, Ceilândia é uma cidade imensa. É uma cidade São que mais de 500 mil habitantes, Exatamente, é uma cidade que precisa bastante. Então, a gente tem a intenção de mais um restaurante comunitário na Ceilândia. Nós temos a intenção de colocar mais restaurantes comunitários em Arapoanga, que é o que eu disse, mesmo nós tendo Planaltina, a gente tendo Planaltina, o que eu digo o governador, ele tornou uma região administrativa várias cidades que já clamavam por essa atenção. Então, Arapoanga é uma delas, Água Quente é uma delas, Porto Rico é outra. Então, Porto Rico, só para quem não sabe, é um bairrozinho ali de Santa Maria. E que tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, esses que eu acabei de citar são as nossas próximas prioridades. Ou seja, ali no Riacho já está no Fundo, plano para botar nessas cidades também, né, sim, secretário? Riacho Fundo, a gente tem Riacho Fundo 1 e 2, e lá a gente só tem um restaurante comunitário. Que é no Riacho Fundo 2, né? Isso. Então, a gente tem a intenção também de fazer um restaurante comunitário no Riacho Fundo. Secretária, tudo que eu estou te contando já está em trâmite para soltar a licitação pela Nova Cap para iniciar a construção. Que bom saber. Então, em breve teremos novos restaurantes comunitários nessas novas cidades, digamos assim, né? Porque o Arapuanga é uma cidade que foi desmembrada ali de Planaltina e Água Quente foi desmembrada do Recanto das Emas, foi isso? Do Recanto das Emas. E então, em breve, já tem um projeto para ter licitação para ter nessas cidades, não é Justamente, isso, não só o restaurante comunitário, mas também um CRAS. O pedido que o governador sempre faz para mim é o quê? Quando ele cria uma região administrativa, é levar equipamentos públicos para aquela região. Porque aí tem que ter uma delegacia, um hospital, um ou CRAS, uma UPA, um CREAS, um restaurante comunitário, né, da parte social, é o que nós temos de equipamento, um SECOM, serviço de convivência para crianças, idosos, famílias, pessoas com deficiência. Então, essa rede de proteção social, na medida que a população cresce, na medida do que é reconhecido como uma região administrativa, é isso que a gente tem feito. Sol Nascente é a maior prova disso. Lá nós já temos o CRAS e temos o restaurante comunitário, que foi a maior prioridade do governo. Secretário, me tira uma dúvida. Quando faz a licitação para poder ser implementado as refeições, são várias empresas que disputam. Quem ganha é uma empresa só ou acaba tendo dividido igual é da questão dos ônibus? Uma bacia vai para tal empresa. Vou te explicar por quê, tá? Eu sempre achei a feijoada do restaurante comunitário da Ceilândia melhor que dos outros lugares. Mas é bem verdade que já faz um ano que eu não vou. Tem essa modificação, são empresas diferentes e tô enganado porque eu sempre achei a feijoada da Ceilândia a melhor de todas, secretária. Me explica um pouquinho. Que bom, então a gente está bem lá em Ceilândia, Com certeza. Eu confesso que por ser 18 restaurantes comunitários, eu nem sei exatamente quais são as empresas que estão em cada um, mas o que eu posso te dizer... Mas são várias mesmo, então? São várias empresas, mas como que a gente faz a licitação? Para que a gente não tenha uma predominância de uma empresa só cuidando de vários restaurantes e talvez com isso a gente ficar ali meio que na mão da empresa, né? Porque se você não tem ficar refém da empresa, isso, você ficar refém da empresa. Então, para que a gente não tenha uma empresa cuidando de todos, a gente solta a licitação em lotes. Então, cada empresa pode pegar, no máximo, 2 lotes.
Então, Entendi. geralmente, a licitação que a gente faz são de 4 restaurantes comunitários e cada um você pode apresentar proposta para um lote de 2 restaurantes. Então, hoje é mais ou menos isso que eu tenho. Até Então, para democratizar, né, secretária? Isso. Várias empresas Mas cuidando. depois eu vou verificar qual é a empresa que faz a feijoada lá no restaurante comunitário de Ceilândia, que eu vou elogiar. Tá bom, e combinado. dependendo, colocar para os outros restaurantes irem lá Combinado. verificar como é feito. Tá bom, secretário. Secretário, então, ó, a gente sabe que o governador implantou o cartão Prato Cheio. É uma das grandes bandeiras que sempre foi no governo do Roriz. Eu aproveito, porque a sua área é muito da minha família, tá, secretário? Por isso que eu sempre cito meu tio. Era o programa Pão e Leite. O Prato Cheio, na verdade, acaba sendo uma coisa mais ampliada do programa Pão e Leite. Mas explica pra gente um pouco do programa Prato Cheio, por favor, secretária. Então, é um programa que eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, porque a secretária Maiara estava na secretaria, eu estava como secretária adjunta dela, e nós assumimos as sedes num período muito crítico. Porque, como eu disse, a pandemia é algo que nenhum governo esperava viver. E ali, naquele momento, quando a Maiara assumiu a secretaria, nós tínhamos 12 pessoas na fila aguardando uma cesta básica. E aí, a gente pensou, o que nós vamos fazer? O contrato de cesta básica, a gente teve um problema de manutenção nessas cestas, nós não tínhamos simplesmente a cesta para entregar. Então, a gente pegou uma secretaria... Mas por conta da pandemia também, que ficou falta Sim. de comida e alimentação no mundo inteiro, Sim, né? foi bem caótico o cenário. E aí, o que a gente pensou? Como nós vamos fazer? O que estava aberto? O supermercado. Então, a gente sentou, pensou o que nós podemos fazer. E aí surgiu a ideia do cartão Prato Cheio. E eu digo assim, que foi um momento onde a gente precisou inovar. E hoje nós temos o maior programa de segurança alimentar e nutricional do país, proporcionalmente falando. Então, nós tínhamos 6 mil a 9 mil pessoas que recebiam cestas básicas por mês aqui no DF, e hoje nós temos mais de 100 mil famílias recebendo o cartão Prato Cheio. Que é no valor de quanto, secretário? É no valor de R$250, e aí é onde entra o programa Pão e Leite. Como que nós chegamos a esse valor? Como nós tivemos dificuldade de fazer o pão e leite, de fazer a entrega da cesta básica, nós juntamos o valor que era investido nesses 2 programas e criamos o cartão Prato Cheio. Foi um desafio também, viu? Porque as empresas que forneciam as cestas básicas fez uma movimentação e aí o governador teve que ser bastante corajoso para assumir, para fazer esse cartão pelo BRB, tornar um programa de uma forma mais impessoal, porque não havia a entrega da cesta. Então, Porque, de uma certa forma, ia dar liberdade para a pessoa com cartão comprar o que ela quisesse, Justamente. né? E isso traz o quê? Dignidade para a família, que é o que a gente mais preza no social. Então, hoje, até porque, Dedé, é importante a gente colocar que nós temos muita solidariedade aqui no Distrito Federal. Então, são muitas pessoas que fazem campanha, que vão para os shows, que vão para os jogos que nós temos aqui e levam seu alimento não perecível. Então, a gente consegue arrecadar muita cesta básica. E aí, às vezes, aquela família que recebe uma cesta básica, o que ela está precisando não é de outra cesta básica. Ela está precisando de, às vezes, um complemento para que tenha uma refeição mais balanceada, com ovos, com frango, com carne. Então, eu falo que o cartão Prato Cheio, além de trazer essa dignidade da pessoa comprar o que ela quer, o que está faltando dentro de casa, além do pão e leite, né, secretário? Exato. E ela fomenta o comércio local. Então, hoje nós não temos restrição de qual estabelecimento alimentício que aquela pessoa vai comprar. Então, ela pode comprar num supermercado, ela pode comprar num restaurante, ela pode comprar no mercadinho, na padaria, ali do lado da casa dela. Então, com isso, a gente faz o dinheiro público retornar aos cofres públicos e fomentar a economia, ajudando também os empresários aqui no DF. Secretária, isso eu falo para você com tranquilidade. Se hoje 100 mil pessoas são atendidas pelo Prato Cheio com esse valor de R$250, pode ter certeza que indiretamente são gerados em torno de 300, 400 mil empregos, que é exatamente do mercadinho, da quitanda, do comércio local, que vai fomentando. O empresário acaba tendo que contratar mais gente, porque tá entrando o recurso está entrando ali na conta das pessoas. Então, parabéns por esse trabalho. Ou seja, na verdade, eu que sempre fui um fã do Pão e Leite, estou ouvindo aqui da boca da secretária que o Pão e Leite, na verdade, é um programa muito maior hoje, ampliado pelo Prato Cheio. É isso, secretária? Justamente. E assim, é uma fala que eu sempre coloco em qualquer entrevista que eu dou, dizendo que desenvolvimento social e desenvolvimento econômico têm que caminhar juntos. Não adianta a gente ter só o desenvolvimento social.
ou só o desenvolvimento econômico. A assistência social, sempre digo, saúde garante a vida das pessoas, ela salva a vida das pessoas. Agora, a assistência social, ela garante a sobrevida daquelas pessoas. Porque não adianta a gente falar de uma pessoa saudável sem comer. Então, para ela estar saudável, ela precisa estar bem alimentada. Como que você vai ensinar uma pessoa a trabalhar se ela não tem o que comer dentro de casa? Então, a gente faz a garantia de um mínimo básico para aquela família, para que ela possa se desenvolver, e aí entra o desenvolvimento econômico. Então, aqui no Distrito Federal, é algo que o governador integrou bastante, que é a minha pasta de desenvolvimento social com a pasta de desenvolvimento econômico, para que a gente possa unir e garantir que aquela família tenha autonomia e não dependa mais dos benefícios do governo. Então, aproveitando isso, deixa eu te fazer duas perguntas. O meu primo e deputado distrital Joaquim Roriz Neto, ele fez um projeto que hoje já está valendo, que é poder ser pago com Pix dentro dos restaurantes comunitários. Então, já tem essa facilidade da pessoa pagar com Pix. Aí eu te pergunto, secretário, quem recebe esses 250 do prato cheio pode ir também no restaurante comunitário e usar para comprar lá o café da manhã, almoço, jantar, ou não? O prato cheio é exclusivo para ir no mercado, na quitanda, do comérciozinho? Por incrível que pareça, pode. Está liberado, então, né? Pode. Tanto o cartão prato cheio quanto o cartão do DF Social, todos esses podem ser utilizados para pagamento da refeição no restaurante comunitário. Porque é mais ou menos isso, né? A gente está garantindo segurança alimentar. Então, ele pode pagar tanto com o cartão do DF Social, que é um programa nosso, e com o cartão prato cheio. O único que não pode ser utilizado no restaurante comunitário é o cartão gás. Pronto, porque você leu meus pensamentos. Eu ia te perguntar agora. Porque esse é específico para ajudar no gás de cozinha, porque muita gente tem a comida em casa e não tem o dinheiro para o gás. O que eu ia te perguntar é isso. O cartão gás também é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Você que administra, hoje quantas pessoas, quantas famílias são atendidas e quanto que está o valor hoje, secretária? Hoje o valor está em R$100 a cada 2 meses, que é mais ou menos o que a gente percebe ali a utilização de um gás de cozinha. E aí, a cada 2 meses, a pessoa ganha R$100 para utilizar nos estabelecimentos que vendem gás. E aí tem que ser específico, no estabelecimento cadastrado na secretaria, só pode comprar o gás mesmo, né, secretária? Isso. Eu gosto de falar dos programas sociais porque eu digo, eu acabei de falar do desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Então, olha só como a gente consegue fazer isso com os nossos programas sociais. O gás, a gente tem as empresas de gás credenciadas onde pode ser utilizado o cartão gás. O cartão material escolar, não sei se você sabe... Você está lendo meus pensamentos, então, secretária. O cartão você está material roubando minhas escolar, perguntas, secretária. Eu sempre digo assim, o cartão material escolar, eu reconheço, é um cartão muito mais voltado para a política de educação do que de assistência social. Só fazer Mas hoje, quem faz o credenciamento é a Secretaria de Desenvolvimento Social. E parabenizar que isso é um projeto da deputada Jaqueline Silva, ela que fez um projeto que hoje é uma realidade, que hoje é um programa de governo. Mandar meu abraço também para o Danilo, que é o seu subsecretário, que cuida do cartão material escolar. Por isso que eu estou te falando, você está roubando minhas perguntas aqui, viu, secretária? Então, o cartão creche, o cartão material escolar e o cartão gás, todo esse credenciamento das empresas é feito pelo subsecretário Danilo, que é uma pessoa que eu, gosto bastante, porque ele é muito efetivo, tem uma resolutividade para atender essas empresas que participam de uma forma direta do programa que chega nas famílias mais vulneráveis. E aí, aproveitando, então, o cartão material escolar, a família vai, se cadastra, e aí, no início do ano, ela tem direito a um valor determinado, que eu queria que a senhora explicasse o valor, e para poder comprar o material das crianças numa papelaria cadastrada. É isso mesmo, secretário? Isso. O valor, ele varia a depender da idade da criança. Mas hoje, mais de 200 mil alunos esse ano, foram beneficiados com o cartão material escolar. E outra coisa também é que nós temos mais de 500 papelarias que são cadastradas para poder passar esse cartão. Então, praticamente, quase todas as papelarias do DF conseguiram alcançar, então, para facilitar o acesso das famílias beneficiárias do programa. Então, secretária, é isso que eu falo, gente. Por que política do bem? A ideia é exatamente essa.
a questão do material escolar. Foi um projeto da deputada Jaqueline Silva, era uma bandeira dela como candidata, depois quando ela se elegeu, e depois foi um projeto que deu tão certo que hoje é um projeto e um programa de Estado, né, secretário? Ou seja, toda a população é beneficiada, independente se no futuro ou não ter a deputada Jaqueline Silva na Câmara Distrital, esse projeto hoje é um projeto de Estado, não é isso? Justamente. É a mesma coisa que eu digo dos outros programas que são hoje lei. Então, todos esses programas sociais que nós estamos aqui conversando hoje, todos eles se tornaram um programa de Estado, que eu espero que nenhum próximo gestor acabe com ele, porque foi uma evolução, um ganho muito grande. Nós temos os dados e assim, o alcance de milhares de famílias no DF que precisavam desse apoio do Estado, né, não está explicado. O cartão creche, eu gosto também sempre de falar dele, porque nós temos um aumento de pessoas, de famílias aqui no DF, e muitas vezes a administração pública é mais travada e a gente não consegue aumentar a rede na medida do que cresce a população. Então, o cartão creche é justamente para facilitar o acesso de crianças que talvez a creche que tem lá na região dela já não tem mais vagas. Então, o cartão creche é essa alternativa para que ela possa estudar numa creche privada credenciada pelo Estado. A gente pode dizer hoje que em Brasília a pessoa não passa fome com os restaurantes comunitários, nem com um prato cheio. Não vai ter problema de não ter como não fazer a comida porque tem o cartão gás. Tem o cartão creche, que é se não conseguiu matricular numa creche próxima de casa, vai ter um crédito para matricular numa creche, às vezes próximo do trabalho, que tenha vaga disponível, creche no caso particular, e que tenha sido credenciada na secretaria. E ainda tem o cartão material escolar, ou seja, além da escola pública, a criança vai ter o uniforme, já recebe da Secretaria de Educação, mas o material, ou seja, é praticamente um programa social completo, né, secretária? Ô, Dedé, e muitas vezes, pessoas, candidatos de oposição, falam que a gente tem vários programas ao invés de unificar em um só. E a minha resposta para essas pessoas é que é necessário você diversificar o serviço ou os programas para que, de fato, alcance as famílias que estão precisando daquela situação específica. Porque quando você fala de cartão prato cheio, não necessariamente a pessoa que recebe o cartão prato cheio tem crianças matriculadas na rede pública. Pode ser que não tenha criança nem na creche, ou pode ser até que não tenha filho também, né? Isso. Ou, por exemplo, uma família beneficiária pelo programa Bolsa Família ou o programa DF Social, talvez, necessariamente, ela não esteja precisando do cartão prato cheio. Oh, que interessante. Então você tem a resposta na ponta da língua, Exato. Né? Você precisa diversificar o serviço para que você alcance a família que mais precisa de determinada situação. E, secretária, eu acho que baseado em tudo isso, recentemente eu vi que o governo do Distrito Federal recebeu o selo Betinho. Explica um pouco pra gente o que é. Eu vi que você estava lá no Palácio do Buriti, o governador foi condecorado, você também. O que significa, na prática, o selo Betinho para a população do Distrito Federal? Por que eu te pergunto isso? Porque a população, é muito bonito o selo Betinho, mas o que é de fato que vai ser, a população vai ser beneficiada com esse selo, secretário? Então, o selo Betinho é um reconhecimento nacional pelo trabalho que tem sido desenvolvido aqui no Distrito Federal em relação à pauta de segurança alimentar e nutricional. E aqui, por que eu digo assim que é um serviço muito mais amplo do que é executado pelas sedes? Porque olha só o que é o selo Betinho. O Betinho é uma personalidade que fez um excelente trabalho em combate à fome quando ele estava aqui e deixou um eterno legado para esse instituto que hoje vem com o nome de Ação da Cidadania, esse instituto, uma ONG reconhecida, né, assim, com uma integridade que faz um serviço imparcial. Ela analisou todas as cidades do Brasil, foi selecionando até o ponto de chegar nas capitais do Brasil e foi, na medida do que eles foram avançando, chegaram em 12 capitais. 12 capitais. Então, dessas 12 capitais, apenas 3 foram reconhecidas com o selo Betinho. Belo Horizonte, Curitiba e o Distrito Federal. O que isso significa? Uma que, nossa, para mim é um orgulho imenso ter recebido esse selo dentre tantas cidades que foram analisadas. O que eles reconhecem? Que nós aqui, o governo do Distrito Federal, conseguimos trabalhar de maneira integrada com aquele agricultor familiar. Então, assim, muitas vezes o agro, e aqui eu não estou falando mal do agro, tá, Dedé? Muito pelo contrário. A gente sabe que o agro é a maior potência, a maior força que o Brasil tem no mundo. O que eu estou dizendo é,
Grandes empresas, às vezes, acabam com pequenas empresas. Grandes escritórios de advocacia, às vezes, acabam com que pequenos é normal, escritórios. Né? Infelizmente, é uma realidade. Exato. E aí, os pequenos agricultores, muitas vezes, são engolidos pela grande serviço no agro. E aí os agricultores familiares precisam dessa atenção, porque senão daqui a pouco nós vamos estar com a área rural passando fome. E muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar a área rural. Então, como que o Estado faz para que isso não aconteça? Aquele alimento plantado por um pequeno produtor rural é o mesmo que a gente coloca na nossa cesta verde para ser entregue para uma família de extrema vulnerabilidade. Perfeito. Entende? Entendi. Então, assim, para mim é muito orgulho, porque sou eu aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o Rafael Bueno na Secretaria de Agricultura, junto com o Emater, SEASA no Banco de Alimentos. É uma parceria de todo o governo do Distrito Federal jogando em conjunto, né? Exato. A merenda escolar, a refeição servida nos hospitais públicos aqui do DF. Então, a CAISAN é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. O que nós fomos reconhecidos é em conseguir integrar para que o pequeno produtor tenha o seu alimento entregue às famílias que mais precisam. Então, eu falo aqui com essa ênfase porque isso não é fácil de ser feito. Eu imagino. Não é fácil de ser aproveitando feito. uma historinha baseada nisso, eu lembro, voltando aqui, desculpa ficar repetindo no meu tio, é porque essa parte lembra muito o que eu via ele falando. Eu lembro que ele dizia, na época do programa de Pão e Leite, que não adiantava vir grandes empresas lá do Sudeste para tentar vender o pão e leite, que era para exatamente beneficiar os pequenos produtores de pão, de leite aqui da região. Exatamente. Era DF em torno que eram contemplados para estar vendendo. E é mais ou menos isso o selo Betinho? Isso, Dedé, é porque senão você vai, ao invés de manter aquelas pessoas na região rural como bem assistidas, você vai fazer com que aquelas famílias entrem na extrema vulnerabilidade, na extrema pobreza do DF. Então, é preciso amparar aqui e amparar aqui para que a gente tenha essa integração. E foi com isso que a gente recebeu esse reconhecimento, além da transparência das ações. É isso que eu ia falar. Explica um pouco sobre a questão da transversalidade da política de combate à fome que a sua secretaria vem desenvolvendo. Então, explica isso para a gente de uma forma assim que o público entenda com facilidade, secretária. A gente falou do cartão Prato Cheio e quando a gente criou o cartão Prato Cheio, a gente sabia que era um programa que possivelmente iria crescer, que foi o que aconteceu. Então, nós mantivemos a cesta básica emergencial. Então, aquela família que é atendida hoje num CRAS, se a gente percebe que ela não tem o que comer, às vezes no mesmo dia ou amanhã, a gente tem um contrato de cesta básica ainda. A pessoa já sai do CRAS com uma cesta básica? Para atender essas famílias. Às vezes não, porque também a gente não tem o espaço para manter essa cesta de forma adequada. Então, a gente faz essa entrega na casa das pessoas. Mas é um contrato bem menor, considerando o que era feito antes, porque hoje nós temos o cartão Prato Cheio, que pela sua rotatividade, a gente consegue atender ali todas as famílias. Mas se a gente percebe que aquela família está passando fome, a gente tem a cesta básica emergencial. Além dessa pessoa que recebe a cesta básica emergencial e as famílias beneficiadas pelo cartão Prato Cheio, ela recebe uma cesta verde. O que a gente faz hoje na secretaria? A educação alimentar e nutricional, para que aquela pessoa que recebe os R$250 não gaste aquele dinheiro em bolacha, em coisas que não são nutricionalmente interessantes para uma criança, para um idoso, para um adulto. Mas, na verdade, essa é uma sugestão, não chega a ser uma proibição, né? Não tem proibição. Mas a gente faz educação alimentar e nutricional para que ela gaste aquele dinheiro de forma saudável. Mas a gente não consegue fazer esse controle. Então, o que a gente faz? A gente manteve a cesta verde. A cesta verde vem dessa agricultura familiar que eu disse. Então, a gente não desampara os pequenos produtores. Faz a cesta verde, que é distribuída pelo Banco de Alimentos do SEASA. E essa cesta é destinada aos nossos beneficiários do cartão Prato Cheio. Fora dos R$250. Fora dos R$250. É R$250 do Prato Cheio mais a cesta verde. Exato. Então, e o que está incluso na cesta verde, secretário? Banana, verdura, folhas, toda a parte ali que a gente precisa garantir para que aquela refeição seja saudável. Isso é um projeto da sua gestão, secretário? Porque eu não conhecia esse projeto da cesta verde. A cesta verde vem de gestão anterior, mas a gente conseguiu fazer uma ampliação e é por isso que a gente recebeu o selo Betinho. Então, assim, o Distrito Federal hoje, no combate à fome, não foi à toa esse selo. O governador tem conseguido fazer um trabalho integrado entre as pastas envolvidas que garantem essa refeição para os cidadãos aqui no DF. Secretário, eu me sinto tão à vontade aqui conversando, porque eu lembro que minha mãe,
vivia junto com meu tio na época que ele era governador, e duas coisas que ele falava muito na época que ele era governador nessa cidade tão grande e tão rica, aqui o povo só não pode passar fome e não ter onde morar. Ou seja, um pouco do sonho do meu tio, o governador Ibanez, ele continua realizando e, na verdade, o governador Ibanez só ampliou. Ou seja, nós da família Roriz temos que ter um total agradecimento, porque a gente vê o comprometimento do governador Ibanez, porque eu vou te falar uma coisa, secretária, hoje a maior comparação que eu vejo é as pessoas dizendo: Dedé, o governo Ibanez é mais ou menos parecido com o governo Roriz, porque ele se preocupa com a questão da alimentação nos restaurantes comunitários, é obra para tudo quanto é lado, e eu imagino que você se sinta contemplada de estar fazendo parte dessa excelente gestão do governo Ibanez, né, secretária? Justamente, Dedé, eu não sei o que eu tenho, assim, mas desde pequena eu sempre fui muito interessada no que hoje eu faço. Eu nunca imaginei estar aqui hoje, e o que eu digo para você é, nada do que eu acabei de te contar seria possível se não tivesse esse investimento do governador na pasta de segurança alimentar e nutricional. Então, assim, quando a gente pega dados anteriores, era investido na Secretaria de Desenvolvimento Social 200 milhões, chegou a 500 milhões de reais. Hoje a gente está falando de mais de 1 bi. Bilhões, então, né? 1 bilhão e 300 mil. Então, assim, nada disso que seria já vai possível. Pelo Fundo Constitucional, está garantido anualmente para a Secretaria, ou seja, o que a gente estava falando, é um programa de Estado, tá? O dinheiro, o recurso vai estar garantido lá todo ano, não é isso, secretário? Isso, justamente, porque você concorda comigo que o orçamento público ele pode priorizar em cada local? Exato. Então, assim, a prioridade do governo Ibanez, como você comentou, é o social. Então, eu falo que a maior obra desse governo é o social. A gente tem obra para tudo quanto é lado no Distrito Federal? Tem, mas a maior obra do governo Ibanez é o social. Com certeza. Secretária, um assunto que eu falo com todos os meus entrevistados. Com esse tanto de trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, você liderando tanto assunto que acaba melhorando a vida da população, passa na sua cabeça ser candidata algum dia? Tem esse projeto político ou não? Um projeto realmente político é o do governador Ibanez, da primeira-dama Maiara. Fala um pouco disso pra gente, secretário. Então, Dedé, olha que eu nunca falei desse assunto. A mosquinha azul dos assessores não ficam, às vezes, querendo... E olha que eu nunca falei sobre esse assunto, mas eu penso da seguinte forma. Eu comecei a trabalhar, contar um pouquinho pra você da minha história. Eu comecei a trabalhar, eu sou de Uberlândia, sou mineira, e eu comecei a trabalhar com o governador logo que eu cheguei em Brasília. Eu não conhecia ninguém, Dedé. Então, era um advogado Ibanez, no caso? Exato. Então, eu também, ele é advogado, eu advogada, e ele foi a pessoa que me deu minha primeira oportunidade de emprego. Então, eu trabalho com o governador Ibanez desde 2012. Quando ele era presidente do OAB. Ele ainda não era nem presidente. Então, candidato, né? Isso. E aí... Ele se tornou presidente da OAB, mas acho que não passava pela cabeça dele, nem da minha. Naquele momento... Naquela época que nós estaríamos, ele como governador e eu como secretária de Desenvolvimento Social. Então, assim, a vida vai levando a gente para alguns caminhos que eu, de fato, nunca imaginei. Minha mãe falava assim, secretária, às vezes a gente está fazendo os planos de futuro... E Deus está lá em cima rindo da gente, né? Pois é. Então, é mais ou menos isso. Porque, por exemplo, ao contrário de você, eu não venho de uma família política. A maioria da minha família são servidores públicos efetivos. Então, eu tenho uma irmã psicóloga no Tribunal de Justiça. Eu tenho um irmão engenheiro na Câmara Federal. O meu pai é funcionário aposentado do Banco do Brasil. Era aquelas pessoas que vinham para Brasília ou fazia concurso, era o que queria da vida, ser concurseiro, né? Exatamente. Então, assim, meu pai veio transferido no Banco do Brasil para Brasília. E é isso, nenhum de nós pensamos em política. Minha mãe foi mãe. Mas você não respondeu minha pergunta. Então... A mosquinha azul fala, por que você não pensa em ser candidata distrital, até para poder ajudar o governador Ibanez num projeto que a gente já sabe que ele vai ser candidato ao Senado, que a sucessora dele vai ser a Celina. A mosquinha azul fica aí querendo coçar o seu ouvido. Dedé, e aí as coisas foram acontecendo. Quando ele se tornou governador, eu lembro como se fosse hoje, quando ele virou
virou para mim e falou assim, você não acreditou em mim. E eu falei, só o senhor que acreditou no senhor, porque ninguém imaginava que o governador ali, com 1%, chegaria a ser... 0,2%. Exatamente, chegaria a ser reeleito, o primeiro governador reeleito na história do Distrito Federal em primeiro turno. Então, assim, acho que nenhum de nós imaginávamos que nós estaríamos nessa situação hoje. A Maiara foi para a secretaria, o governador pediu que eu estivesse ali com ela, de mãos dadas, para a gente fazer essa parte no social. E eu confesso que o que eu sinto é o seguinte, eu sinto aquele gostinho de que está acabando, e como se fosse muito gratificante estar aqui no social. Então, assim, eu espero que a governadora Celina seja a sucessora do governador. Não sei se eu vou ficar na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela já deu uma entrevista dizendo que a tendência é ela reeleita, manter vai manter os secretários. Eu já ouvi isso da boca dela, viu, secretária? Então... Os bons, que é o seu caso, com certeza vão continuar, né? Então, não sei, confesso que não sei, porque que a gente tem feito um bom trabalho, eu tenho certeza. Ô Dedé, olha que bacana. De todos os secretários que já passou na sede, de todos, faltam 3 meses para eu ser a secretária que fiquei mais tempo como secretária de Estado. Olha que interessante. Então, assim, se juntar a minha gestão e da Maiara... Mais tempo que a da Eliana Pedrosa? Faltam só 2 meses para eu alcançar. Porque hoje ela é, então, digamos... Hoje ela é a que ficou mais tempo na Secretaria de Desenvolvimento Social. E o futuro... Governador Celina, não me exonere. Faltou só 2 meses para eu bater o recorde. E não é isso aí. Aí pronto, voltando no assunto que eu tô querendo pegar um corte bom aqui, secretária. Eliana Pedrosa foi secretária de Desenvolvimento Social, pelo que você está me relatando, a que ficou mais tempo até o momento, e foi deputada distrital, quase foi governadora. Você tá enrolando, mas eu vou perguntar. A mosquinha azul, Honda sai candidata distrital. Dedé, eu não algum sei. Partido. Eu não sei, Dedé. Eu acho que é uma questão que envolve o grupo. É uma questão que envolve o grupo. Pronto, se o governador Ibanez te der essa missão, vem aqui, se filia no MDB, estamos precisando de mulheres com boa de serviço. O que eu posso te dizer é que eu tenho uma dificuldade muito grande em falar não para o governador, que foi a pessoa que me deu todas as oportunidades profissionais que eu tive na vida. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Você vai entender. O programa também é feito aqui, às vezes, com o Odi Ribeiro, é da coluna Rádio Passarinho. Ah, sim. E aí, o Odi, ontem, na coluna dele, secretário, estava falando exatamente isso. Os partidos que vão levar vantagens serão os que fizerem a nominata boa com mulheres, porque obrigatoriamente tem que ter 30% de mulheres nas nominatas para candidaturas de distrital ou federal. Ou seja, os partidos que tiverem uma nominata forte com mulheres já vai sair em vantagem. Por isso que eu acho que isso pode acontecer. E aí eu te pergunto, mas eu já entendi. Vai ser a missão se o governador Ibanez te pedir. Sim. Que a gente formou um excelente capital político com todos os programas sociais, isso é um fato. Mas acho que isso é uma decisão que ainda tem muita coisa para acontecer, mas, pessoalmente falando, não me sinto ainda preparada para colocar meu rosto na política. Entendi. Acho que eu estou muito mais como uma gestora pública do que como uma candidata a deputada, distrital, não sei. Secretária, nessa mesa aqui, vamos falar um pouquinho de política, tá, secretária? Uhum. Nessa mesa aqui foi onde surgiu, acredite, tá, a história de Gustavo Rocha ser o possível vice de Celina. Já os bastidores já comentavam, mas eu fui o primeiro que tive coragem de perguntar para o presidente do partido União Brasil, Arruda. Presidente, tem um rumor aí do Gustavo Rocha poder ser vice da Celina. A chapa do governador Ibanez, de uma certa forma, já está montada. Deve ser Celina governadora. A vaga, a princípio, de vice seria do Republicanos. Hoje dizem que pode ser o Gustavo Rocha, desde que ele se filie ao partido. O governador Ibanez seria no Senado e a outra vaga do PL já foi oferecida para Michele Bolsonaro. No campo político, você acha que isso é uma boa base eleitoral que o governador Ibanez conseguiu construir exatamente para poder ter a vitória em 2026 do campo de direita, para que esses planos, esses projetos de governo, tanto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social como outros, se mantenham? Você acha que o governador
governador conseguiu construir uma boa chapa, pelo menos por enquanto? Sim, até porque dessa forma envolveria todos os principais partidos hoje da direita e conhecendo pessoalmente cada uma dessas figuras que você acabou de colocar, eu entendo que é uma chapa muito forte, que vem com tudo, e eu acredito aí numa possível sucessão da Celina, Gustavo Rocha, um excelente chefe da casa. Você já tinha ouvido essa história dele vice-secretário ou não? Sim. O Gustavo Rocha, ele está muito próximo ali das sedes, porque a gente tem tratado de política para pessoas em situação de rua, então quase toda semana, quase todo dia, a gente se fala. Então, assim, Gustavo Rocha é um excelente nome, porque eu vejo que é uma pessoa realmente comprometida em conseguir realizar. E a Celina é o nome que a gente sabe. Hoje ela está como governadora, né? O governador está em Dubai. Isso. Mas ele vai estar aqui para o aniversário da cidade, com ou não? Com certeza, ele chega para o aniversário da cidade. Vamos encerrar agora falando do aniversário da cidade, né? Sim, vai ser o maior evento, o maior aniversário que Brasília já teve, não tenho dúvidas, com grandes atrações, não só atrações musicais, mas a gente tem ali grandes atrações, toda a programação, eu tenho certeza que o DF nunca viu isso na história. Ano passado, eu vi que teve o show do Alok, e eu lembro que num determinado momento, a primeira-dama Maiara convocou a população a levar 1 quilo de alimento. Eu ainda não vi falando sobre levar 1 quilo de alimento, até porque agora vão ser 3 dias. Já pensaram nisso? Esse ano não vai ter a arrecadação de 1 quilo de alimento, porque por mais que seja gratuito, eu acho que levar 1 quilo de alimento ajuda a fomentar pelo menos quem mais precisa, né, secretário? Já se conversaram sobre isso? Sim, a gente faz a campanha Solidariedade Salva. Eu gosto sempre de deixar bem claro, porque a Maiara já foi secretária de Desenvolvimento Social, eu como adjunta, hoje ela está nesse posto de primeira-dama, abraçando todas essas campanhas. Então, tem sim, todo mundo que for no aniversário de Brasília, por favor, levem 1 quilo de alimento não perecível. Nos 3 dias, né? Nos 3 dias, esse alimento vai chegar às famílias que solicitam ali um benefício no CRAS, as famílias que às vezes não conseguem acesso ao nosso CRAS. Então, assim, é muito importante a gente poder contar com a solidariedade das famílias aqui no Distrito Federal para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos desigualdade social. Ô, secretária, já tem aí um pouco dessa programação do aniversário de Brasília para poder falar pra gente? A gente já sabe que tem um safadão, mas além do safadão, quem mais vai estar aí nessa grande festa da nossa cidade de 65 anos? Então, são os 3 dias, sábado, domingo e na segunda-feira. Eu sou uma pessoa que amo sertanejo, então, passar para vocês, no sábado a gente vai ter o Wesley Safadão e vamos ter o Léo Santana, que também eu gosto bastante. E no domingo a gente vai ter Fagner, Alceu Valença, um encontro maravilhoso. Tem um show que é o Grande Encontro também, Isso, né? o Grande Encontro com esses renomados artistas que nós temos. Com certeza, o governador e Maiara vão estar nesse. Me convida para estar lá no camarote com vocês, secretário? Olha só. Vamos, claro. E na segunda-feira, que é o dia específico, a gente vai ter Zé Neto e Cristiano fechando esses 3 dias aí de festa aqui no DF. Vai ser de que horas a que horas? O ônibus vai ser de graça? O governador já bateu o martelo? Vai ter o Vai de Graça também no aniversário? Vai ter o Vai de Graça todos os dias. E a gente tem no domingo todas essa atração para fechar. Vai ter uma preparação de fogos de artifício. Começa que horas? Está previsto para começar que horas? Se eu não me engano, 10 ou 11 horas da manhã, mas tem atração durante todos os dias e vai ter o Vai de Graça. Eu acho que isso também foi um acerto muito grande do governador, porque eu digo que, às vezes, a gente está ali garantindo, e a gente precisa também garantir cultura, lazer para essas famílias. Então, o Vai de Graça aos domingos e feriados foi um acerto muito grande do governador para que essas pessoas possam frequentar o Eixão, que talvez era um local longe, né? Isso, da periferia. Então, assim, acho que foi um acerto muito grande do governador. E aqui, agora, eu vou te dar em primeira mão que nós vamos ter uma ceia especial de aniversário de Brasília. E vai ser aonde? Vai ser no dia 23, em todos os restaurantes comunitários, com um cardápio especial. Fala qual vai ser o cardápio pra gente nesse dia especial, secretário? É porque eu ainda não sei de cor. Ah, meu Deus, eu ainda não sei de cor. Segredo, mas então, eu posso, ainda. mas eu posso te passar isso daqui no próximo programa. Vai ser no dia 23 de abril. A gente esperou passar, justamente pela logística, para não atrapalhar todo esse evento, essa programação que vai ser aqui na Esplanada dos Ministérios, mas já convido a todos para a nossa ceia de aniversário de Brasília, no dia 23, nos 18 restaurantes comunitários do DF. Secretária, para mim foi um prazer te receber
conhecer um pouco mais do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Você é uma simpatia, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a primeira-dama Maiara deixou a Secretaria muito em boas mãos. Teve algum assunto que a gente não falou ou a gente conseguiu abordar todos os assuntos? Porque essa é a oportunidade. Se achou que faltou alguma coisa, pode concluir aqui, viu, secretário? Então, eu acredito que, assim, quando a gente fala na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando. Certeza. Nós tivemos na semana passada, acho que talvez a gente possa fechar com esse assunto, o lançamento do programa Incentiva DF. O que é esse programa? Isso, o que é esse programa? O que nós percebemos? A gente tem um serviço de convivência para crianças, idosos, pessoas com deficiências, jovens, adultos, famílias. E aí, os jovens, quando chega ali próximo aos 15 anos de idade, estava tendo muita evasão. Não só evasão escolar, como evasão do serviço de convivência. E não é só os jovens mais carentes, não. Eu tô passando isso lá em casa com meu filho de Viu? 16, doido pra sair da escola, mas eu e a mãe estamos sendo firmes, viu, secretário? Então, assim, pra gente não perder esses jovens, a gente sabe que é uma fase da vida onde eles podem ter caminhos equivocados. Então, a gente fez uma bolsa de R$200 durante 2 anos, que o governador ampliou, seria basicamente para 1 ano. Já foi lançada? Explica Foi um pouco, lançado porque eu te semana confesso passada. que disso eu não estava nem sabendo, viu, Foi secretário? lançado na semana passada. Então, inicialmente, a gente tem 600 jovens. A gente pretende chegar a 2.000 jovens. Esses jovens foram selecionados naqueles que participam do serviço de convivência. Serviço de convivência na assistência social, para quem não sabe, é quase que um contraturno escolar. Lá, os alunos aprendem sobre música, sobre arte, sobre esporte. Tem que estar frequentando, né? Tem que estar necessariamente no cadastro único e tem que estar necessariamente na escola. Mas então, o são para cadastro único famílias de tem que baixa ser- renda. A mãe tem que estar no cadastro único e Isso. cadastrar esse filho com essa idade. Tem que ser o quê? Entre 15 e 17 anos, secretário? Isso, funciona da seguinte forma, o Dedé. As famílias vão lá no CRAS e fazem um cadastro único e diz lá que tem uma criança, seja de 0 a 3 anos, 0 a 6 anos. O cadastro único ele é essencial justamente para você mapear essas famílias. E aí, então, tem um jovem de 13 anos. Ele entra no serviço de convivência. Então, ele vai para a escola pelo período da manhã e vai para o serviço de convivência à tarde. Por quê? Porque a maioria desses pais trabalham fora. Então, para que aqueles jovens não fiquem sozinhos em casa ou indo para outros caminhos, a gente faz esse serviço de convivência que lá ele faz tarefa de casa, lá ele tem acesso a instrumentos musicais, lá ele tem acesso à arte, lá ele tem acesso a esporte. Então, E agora vai ser remunerado, então, não é isso? E agora, quando ele fizer 15 anos, a gente paga essa bolsa de R$200 para auxiliar em transporte, em alimentação, para que ele não saia do serviço de convivência. E ali a gente consiga proporcionar Por isso maior... chama Incentiva DF. Incentiva DF, porque a nossa intenção é ampliar os horizontes daquele jovem e trazer mais oportunidades profissionais para aquele... Então, aproveitando isso, e aí dentro disso, existe uma política de, quem sabe, no futuro, ter os programas de qualificação profissional, exatamente para já ir preparando o jovem para o mercado de trabalho? Já se pensou nisso também, secretário? Já se pensou, na verdade, isso já acontece. Nós temos o Qualifica DF. Eu não entrei muito nesses programas o Qualifica porque... DF é com jovens? São com adultos ali, a partir de 18 anos. É porque é da Secretaria de Trabalho, né? Por isso que eu não entrei nesse assunto. Isso. Mas a intenção é justamente, a gente acompanha ali aquele jovem até os 18 anos e aos 18 anos ele pode, inclusive, você acabou de dar uma ideia super interessante, que os jovens do Incentiva DF podem ser, a gente pode organizar vagas para que eles entrem no Qualifica DF. Já no futuro. Então, não, eu acabei de pensar nisso. Ô secretário Acabei Thales, de quem pensar sabe nisso. vocês não trocam, tomam um cafezinho e acerta a secretária Ana Paula com o secretário Thales para já fazer para a pessoa continuar naquele caminho, né? Perfeito. Não, e eu acho uma excelente ideia, tenho certeza que o Thales vai ser um grande parceiro nisso. Hoje, em relação ao Renova DF, nós temos uma quantidade de vagas, 1/3 das vagas de cada turma do Renova DF são de pessoas acompanhadas que estão em processo de saída de rua. Então, assim, eu e o Thales, né, a parte de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social aqui no Distrito Federal anda bastante integrada para que a gente consiga fazer esse processo de saída da assistência social. O governo ibanês, ele funciona muito bem direitinho porque não tem vaidade entre as secretarias. O importante é ajudar o governo e ajudar a população. Então, vocês têm essa ligação de sempre estar trabalhando em prol da
população. É Perfeito, isso, secretária? é isso, é isso. Secretário, queria agradecer a sua presença. Foi ótimo você aqui com a gente no podcast Política do Bem. Lembrando que o podcast passa toda terça-feira ao meio-dia no meu canal de YouTube, Vitrine Brasília. Obrigado pela presença, obrigado por essas dicas, obrigado por ter esclarecido vários assuntos relacionados à Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretário, muito obrigado. Muito obrigada, Dedé. Obrigada pela oportunidade, obrigada por poder mostrar o nosso trabalho, porque é o que eu digo. Geralmente, quando a gente se fala de imprensa, a gente está só apanhando. Então, a gente faz, Então, aqui a gente pôde mostrar tudo que a gente tem feito, realizado, e não é à toa que a gente tem ganhado aí esse reconhecimento com o selo Betinho na parte de segurança alimentar e nutricional. Parabéns, secretária. Lembrando que esse programa, além de passar no canal, ele é retransmitido no jornal que eu sou colunista, o Jornal Capital Federal, no site. E aí, ao longo da semana, secretária, eu mando para a sua equipe os cortes para a gente ir divulgando, para estar falando do seu trabalho, tanto nas suas redes sociais, quanto nas minhas redes sociais dessa nossa entrevista. Obrigado pela presença. E você, obrigado, muito secretária. Obrigada. Feliz aniversário de Brasília, que é um aniversário para nós. Parabéns pelo seu trabalho, viu, secretária? Eu espero todos vocês lá. Gente, eu vou ficando por aqui e até terça que vem com mais um programa, um podcast Política do Bem com seu amigo Dedé Roriz. Lembrando, me segue também lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @Dedé Roriz, no meu TikTok, dedé.roriz, e até semana que vem com mais um Política do Bem, mostrando o que tem de bom na nossa cidade para você.